E aí, galera, começamos. Segundo dia dessa semana. Vai ser bem legal. Hoje, com Tíndaro Silvano, coreógrafo nacional brasileiro, muito famoso, com uma trajetória incrível. Tíndaro aceitou com muita delicadeza meu convite. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal. Oi, Christian. Muito legal essa galera que está acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. E quem for acompanhando durante a semana, vai me mandando pelo direct as indicações. Oi, amiga. As indicações de quem vocês querem que a gente converse, querem ver aqui, porque sou cara de pau, eu vou tentando e vou conseguindo. Emília, maravilhosa! Eu vi que você estava ontem, obrigado. Hoje vai ser bem legal. Saudade, amor. Então, vamos esperar ele entrar para que a gente comece nosso bate-papo de hoje. E vão mandando opinião, opção. Para a semana que vem, a gente já está quase fechado. Os 3 primeiros dias da semana que vem já estão fechados. Então, só estou esperando a resposta de mais alguns artistas para que a gente feche a semana que vem. Mas eu só vou divulgar no domingo, certo? No domingo é que eu vou realmente dizer quem é que vai ficar, quem vai fechar a programação. Hoje é Tíndaro Silvano, coreógrafo mineiro, brasileiro, que trabalhou muito tempo aqui no BTCA, já coreografou algumas companhias de fora. Emília, você precisa voltar pra gente. Oi, Lu! Voltar pra gente dançar juntos, hein? Por favor. André. Peraí, que ele tá dizendo aqui que não tá achando. É... Boa noite, Lu. Pior que se eu sair aqui pra responder ele, vai fechar a live, né? Como é que eu faço? Me digam aí, me dão uma dica. Alguém tem alguma dica? Tem que vir, milhões, pra gente fazer pra dançar. Oi, Jorge! Essa semana Jorge vai estar aqui com a gente, viu? Na quinta-feira, depois de amanhã. Amanhã é Cecília Cash. E na, e na quinta vai ser Jorge Bruno. Massa. Pois é, Jorge Silva chegou. Ó, ele já está aqui, nosso convidado de hoje. Vou convidá-lo. Eu tenho certeza que hoje vai ser incrível. Vai ser incrível. Ele já está aqui com a gente. Ele já está aqui, já fiz o convite e já vamos começar. Olá! Tudo Tudo, bom? tudo bom. Vou baixar um pouco a câmera. Tá me ouvindo direitinho? Tô- Ah, Ops. hoje tem muita gente legal aqui hoje, viu, Tinder, com a gente. Muita gente legal. Bom, tá É, me que vendo? bom. Você Tô, está me vendo? tô. Agora sim, agora tá tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer por você ter aceito o convite, de ter trocado aqui com a gente. Muita gente legal tá abraçando o projeto e eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui é utilizando esse espaço, né, esse veículo que todo mundo está utilizando para registrar um pouco mais da nossa história da dança, apesar de que você já tem muita coisa interessante, né, online, mas que fica aqui nossa conversa e que nós fortalecemos nossas conexões. Sim, tô só me ajeitando melhor aqui, tá? Tá bom. Eu estava fazendo uma outra, eu estava dando uma aula até agora, então você me disse que estava entrando. Pronto, agora acho que estou melhor. Massa. Então é isso, eu estava agradecendo a você pela disponibilidade e para a gente fortalecer mais essas conexões. Boa. Muito bem. Então, vou começar como eu sempre começo. Travou um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Eu vou começar como eu sempre começo. Eu sei que sua trajetória é incrível, eu acompanho seu trabalho desde novinho, desde sempre. Mas vamos tentar fazer um resumo assim de um pouco de como foi a sua trajetória até aqui. Sim.
Você quer que eu comece a falar e chegue da trajetória até Isso. aqui? Mas isso vai ser uma live de quantas horas? Isso vai ser uma live de quantas horas? A sua pergunta é como você começou e como você chegou até aqui. Assim, ó, eu acho que é legal a gente falar do início e mais ou menos o que você está fazendo. Pronto, mais ou menos assim. Ok. Bom, eu gosto sempre de tocar nesse assunto porque eu sempre gosto de falar da minha família, de onde eu venho, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que eram pessoas que, basicamente professores, todos. A minha família era toda de professores. E naquela época, no Brasil, os professores eram muito ligados à arte, eram as pessoas que ensinavam arte também. Então, isso foi passado de geração para geração, para minha família. Quando nós chegamos, né, os filhos, meus pais, eles nos educaram nos mesmos moldes que eles foram educados também. A minha casa, da música, se lia muito, se estimulava muito essa parte artística dos filhos. E depois, quando foi na década de 60, viemos para Belo Horizonte, porque eu sou de origem do interior. Nós éramos. Belo Horizonte era uma cidade nova ainda. Belo Horizonte é uma cidade de 100 e poucos anos ainda. Meus pais se mudaram para cá, nós fomos começando a estudar em colégios e meus irmãos mais velhos em universidades daqui. E na minha casa se pensava muito em música, porque minha mãe cantava em vários idiomas, minha mãe cantava lírico, muito bonito. Ela poderia até ter feito uma carreira muito bonita fora do interior de Minas, obviamente. Meu pai tocava violão e cantava tudo que você puder imaginar daquela época sabe, de Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Dolores Duran. Ele tinha esse repertório que nós herdamos. E, por outro lado, eu tinha irmãos mais velhos que eram loucos por Beatles. Então, assim, se ouvia muita música na minha casa todo o tempo. Obviamente, onde se ouve muita música, se dança também, né? E se lia muito, e enfim. Fatalmente, eu comecei a fazer teatro porque a gente era muito estimulado em casa a ter alguma atividade artística. E do teatro eu fui para a dança, onde eu comecei a dançar já tarde, né? Já tinha 18 anos. E fiz uma carreira de bailarino, quase que vou dizer meteórica, porque em 10 anos eu dancei em várias companhias no Brasil e dancei em Portugal também. E nesse meio tempo eu fui estudar fora, porque eu tinha essa sede de aprender. Então eu fui buscar lá fora o que eu achava que eu não estava conseguindo aqui. E fui buscar mestres. E foi isso. Eu, depois de um certo tempo, eu deixei de dançar de malha, sapatilha, porque até hoje eu entro em cena, eu faço papéis de caráter, né? E comecei a coreografar, comecei a dar aulas, comecei a dirigir, comecei a ser assistente de ensaios. Eu aprendi muito sendo assistente também de grandes personalidades da dança. E, bom, e é isso. E hoje em dia eu sou um artista freelance, há muitos anos já que eu sou freelance. Eu dirigi muitas companhias, muitos grupos, tenho coreografado em muitas companhias no Brasil e no exterior. E nesse momento estamos aqui, passando esse tempinho em casa, estudando, aprendendo, aperfeiçoando, trocando figurinhas com os amigos e sempre tentando crescer e aprender um pouco mais. Massa, isso mesmo. Você falou, uma das coisas também que eu acho importante a gente deixar registrado é que você falou dos mestres, né? Quem é que você cita, assim, vamos fazer um top 3. Quem é que você acha que são os 3 mestres que influenciaram, vamos dizer assim, como Janaína usou na semana passada, que afetaram a sua arte, no sentido de ser fã? Sim, eu tive sorte de ter procurado, porque os mestres não caem na vida da gente assim de paraquedas. Mestres são aqueles que você vai atrás e você os convence a ser seus mestres, né? Então, eu tive o professor Carlos Leite, que é o grande incentivador da dança clássica em Minas Gerais, Carlos Leite. Depois eu tive um outro grande coreógrafo, que foi uma pessoa que me marcou muito, que era o Hugo de la Valle. E tive uma professora que mexeu muito comigo, ela me aguçou muito essa parte da pedagogia, que foi a Jane Blaut. Você me pediu 3, né?
Então, Isso. É um top esses três 3. que eu acho assim, que são os que eu trago uma marca maior deles. Mas eu tive Uhum. muitos outros mestres, porque eu trabalhei em companhias, trabalhei no Teatro Municipal do Rio, no Teatro Guaíra, no Ballet Gulbenkian, e tive professores na Inglaterra, na França, na Alemanha, enfim. E porque desde que depois que eu parei de dançar, eu continuei sempre a estudar, obviamente. A fazer aulas diariamente, a estudar, a tentar descobrir cada vez mais possibilidades e, obviamente, você procura mestres, né, para que te orientem, que te joguem luz no seu caminho, né? Com certeza. E passando mais para essa, como você tem essa vivência de muitas companhias brasileiras, né? Como é que você vê o mercado da dança profissional no país hoje? Tirando esse momento que a gente está vivendo, né? Tentando isolar um pouco essa questão do isolamento. Olha, o Brasil é terra de gente muito talentosa. Eu amo a dança que se faz aqui. Eu acho uma pena não termos mais companhias de balé mesmo, balé clássico, que eu acho que o Brasil é um país continental, de gente que gosta de dança. Nós temos apenas uma ou duas companhias, né? Você tem o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tem a São Paulo Companhia de Dança, que faz produções clássicas também. Nós tínhamos que ter, no mínimo, uma bela companhia, uma bela orquestra em cada estado do Brasil, e vários grupos que tivessem possibilidade de explorar, sabe, as pesquisas de dança contemporânea, espalhadas por todos os pontos do Brasil. As poucas que temos são ótimas. As companhias brasileiras são muito respeitadas lá fora do Brasil. Assim, é notório. Não somente as companhias brasileiras, mas os profissionais de dança do Brasil são muito respeitados. E eu tenho visto muita gente brasileira sendo top de linha, sendo o primeiro bailarino nas companhias clássicas e sendo super importante nas companhias mais contemporâneas. O brasileiro sempre lá na linha de frente. Que legal, é verdade. Dentro dessas companhias que você já passou, você já fez obras que marcaram muita gente. Eu fui espectador de suas obras aqui no BTCA, né, no Balé do Teatro Castro Alves. Eu acho que o primeiro trabalho que eu vi seu, se eu não me engano, foi Piccolo, aqui no balé. Mas eu queria saber assim, quais desses projetos em relação ao espetáculo que você assim tem como guardado num lugar especial no coração, vamos dizer assim, seu. Você se refere aos trabalhos que eu criei aí na Bahia ou de uma maneira No geral? geral, no geral. Ó, eu vou te dizer, é muito difícil para a gente É, falar isso, porque quando você cria alguma obra, né, você coloca muito de você ali. É que nem filho. é. Você jamais pode pegar na família e falar, esse aqui é meu preferido, né? Porque, na verdade, eu também não tenho. Cada vez que eu me lembro, né, eventualmente, porque eu não fico vivendo essa coisa de passado, mas cada vez que, eventualmente, eu lembro do que eu já fiz, todas as obras eu lembro com muito carinho. Mesmo as que foram mais penosas, as mais difíceis de saírem, no final são filhos queridos que a gente tem. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha produção, da minha humilde produção, e tudo que eu fiz eu amo muito, e não tenho nenhuma coisa para falar assim, isso assim foi o mais maravilhoso. Que às vezes até alguma obra foi mais bem sucedida que a outra. Mas a todas eu tenho igual carinho. É. E tem algum espetáculo que você já está montando, que você esteja fazendo atualmente, ou que, enfim, né, por conta do isolamento teve que ser interrompido, ou você ainda estava com projetos a serem estudados para colocar em prática? Olha, essa parada que o mundo deu pegou todos nós, todos os seres humanos de calça curta, né? É. Eu tinha já coisas agendadas para Quando entrou o ano 2000, eu estava até fora do país, eu fui passar um tempo fora, e na virada do ano eu falei, esse ano vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano que nós vamos fazer muitas criações, vamos viajar, vamos trabalhar, e não está sendo isso, porque está acontecendo isso, mas isso é com o mundo inteiro. Se isso serve de consolo, com todos os profissionais de todas as áreas, todos, talvez não, porque os médicos estão trabalhando muito, os donos de supermercados e drogarias estão trabalhando muito, com certeza. Mas nós das artes estamos num momento bastante delicado, então, assim, obviamente eu estou sofrendo esse momento que nós estamos passando, que eu tive que suspender alguns projetos que já estavam engatilhados. Eu já tinha passagens em mãos para
espetáculos, para fazer júri, para fazer curadoria, para dar aulas. Sim, porque sempre acontece. E não somente aqui no Brasil, mas fora também, mas não tem nem avião para viajar. Nem a gente vai pegar um avião se tivesse nesse momento. Então é um momento assim, eu estou aproveitando para estudar, para assistir coisas que eu tinha vontade de assistir há muito tempo. Eu não vi filmes, muitos filmes. Temos essa possibilidade hoje em dia. As companhias internacionais estão liberando vídeos em plataformas diversas, companhias como a Ópera de Paris, o Royal, o NDT, que é o Netherlands Dance Theatre, e outras. E os balés, sabe, New York City Ballet, o Ballet de São Francisco, o American Ballet Theatre. Essas companhias estão todas abrindo o seu acervo para a gente poder assistir. E a gente tem que ser rápido, porque eles abrem um dia, fica 2, tira, e a gente, se você não viu, ficou sem ver. Então, eu tenho tentado aproveitar e assistir muita coisa. Tenho passado muita coisa bonita, eu estou aproveitando e fazendo isso. E tenho lido muitos livros, montanhas de livros que estavam ali esperando por mim. E a gente sempre fala, depois eu tinha vários livros começados, estou agora me dedicando a acabar de lê-los. Massa. Eu tenho uma pergunta assim que surgiu aqui agora, eu vou improvisar, não estava dentro do meu roteiro, mas não é nada muito difícil não, é porque eu percebendo, assistindo um pouco do que tem disponível da sua obra, que é muito pouco, né? Porque eu sei que tem essas questões de direitos autorais e tudo mais, mas revendo ou relembrando algumas coisas que eu tenho de programa guardado, eu tenho essa mania de guardar todos os programas desde que eu comecei a dançar. Ótima mania. Né? Então, como é que se dá seu processo de criação, assim? O que é que te estimula? Eu sei que é uma coisa muito abrangente, porque eu também sou coreógrafo, eu sei que qualquer coisa me estimula. Às vezes, até um filme que eu assisti, ou uma coisa... O que é que te estimula para criar, assim? O que é que você utiliza de ferramenta? Olha, isso é uma pergunta bastante subjetiva. Você mesmo já perguntou sabendo. Porque pode ser, sabe, tem uma infinita possibilidade aí nessa questão, porque é criação artística, né? Você pode ouvir aquela música que te bate, que dá aquela vontade. Isso também vai dependendo um pouco da fase que você vai vivendo na sua vida. Isso tem uma evolução. A gente se encontra em momentos diferenciados na vida da gente como criador também. Então, assim, você ouve uma música, você imagina uma nuance, uma dinâmica, um determinado bailarino, Você está travando. Aí, destravou. Então, assim, isso é uma coisa bastante variada e muitas vezes acontece de você ser até encomendado um determinado trabalho. Já me aconteceu muitas vezes, assim, nós queremos que você faça a obra tal para celebrar, por exemplo, o centenário de tal compositor. Acontece muito isso com a gente. E você, às vezes, você chega no lugar sem saber nem... Você não conhece o elenco. Eu até tenho por hábito pedir sempre, porque eu trabalho muito com a técnica de balé clássico. Eu adoro trabalhar com balé clássico, embora a minha linguagem de dança que eu desenvolvi tenha sido mais puxada para o contemporâneo, mas eu respeito muito a técnica clássica, porque foi com essa técnica que eu me fiz bailarino. Então, eu sempre peço para dar aulas antes. Eu nunca aceito, assim, de cara, chegar e coreografar sem conhecer o elenco. Obviamente, quando você já conhece o elenco, é diferente, né? Mas já me aconteceu muito isso, assim, de me convidarem e eu chegar, não conheço ninguém, eu passo ali 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana dando aulas. No meio dessas aulas, eu já começo a jogar algum material e eu começo a observar os bailarinos e já vou mais ou menos idealizando como que cada um vai ser aproveitado, né? Então, isso é uma coisa, um trabalho bem de marcenaria, sabe? Você vai construindo bem devagarinho. É fascinante, eu gosto muito desse ofício. É muito legal porque você está falando uma coisa que até Alex Neural falou comigo aqui na semana passada. Essa questão de que o tempo também, né, a maturidade do coreógrafo vai trazendo outros tipos de estímulo, outros olhares para a criação, né? E isso é muito interessante da gente observar, porque eu tenho uma carreira ainda, não tem nem comparação ao tanto de experiência que você tem. Não te chamando de velho, mas de experiência mesmo. E eu tenho muito essa curiosidade de como se dá esse processo de criação. Todos os coreógrafos que eu já trabalhei,
que me coreografou, ou que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu sempre observo ao coreógrafo, como ele compõe aquela obra. E isso é uma coisa particularmente engrandecedora como artista, porque você vê que os estímulos são diferentes, são coisas até, não sei nem se existe essa palavra, mas são coisas indizíveis às vezes, né? A gente não consegue dizer como é que se dá isso. Indizível existe, sim. Não é? Então é isso. Então, assim, outra dúvida que eu tenho muito com vocês que têm essa experiência de coreografar uma outra cultura, um outro país, você consegue me dizer assim algumas diferenças básicas do brasileiro em relação à postura profissional ou, enfim, relacionada à técnica, relacionada à experiência para a postura de um outro país que você tenha trabalhado, ou, enfim, o que é que você observa disso? Olha, o Brasil é um país engraçado, porque os bailarinos se formam com diversas fontes de informação. A gente tem poucas escolas no Brasil que chegam, que você pode, desde o primeiro ano até o último ano, que você sai dali um profissional. Pouquíssima coisa no Brasil. 2 ou 3 escolas bastante respeitáveis que fazem isso. Mas a grande maioria dos bailarinos brasileiros se faz fazendo aula com um professor, com outro, muda de cidade, e aí ele vai adquirindo uma maleabilidade e tem esse desejo, né, de dançar profissionalmente, e ele se move através disso. Em oposição a países outros, tais como a França, a Alemanha, a Holanda, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, que são países que têm tradição, né, de ter escolas. Então, assim, lá eles chamam de educação. A educação do bailarino, ela já vai, por exemplo, num país como a Dinamarca. Todas as escolas, espécie assim, escola do curso elementar, elas têm balé. Então, eles fazem balé e depois fazem uma seleção. As crianças que têm realmente mais jeito vão para a escola real. E ali eles vão estudando, os que não vão acompanhando vão ficando no meio do caminho, até chegar lá na frente. E esse lá na frente do bailarino é uma coisa rápida, porque isso é dos 16, 17 anos de idade, que o bailarino já está pronto para 18 anos entrar numa companhia profissional. A nossa profissão como bailarinos, especialmente os bailarinos clássicos, é uma profissão assim, que começa muito cedo. Esse desejo, esse entusiasmo, essa coisa está toda misturada com o seu amadurecimento. Se você sair da adolescência e passar para a vida adulta, vai muito misturado com essa ser ou não ser bailarino, né? E nós, brasileiros, por lutarmos tanto, por termos temos uma paixão que faz uma grande diferença. Você pode pegar um bailarino brasileiro, às vezes um estrangeiro que teve todo esse conforto na sua educação, que entrou, que teve o estímulo do Estado, que teve a família que, sabe, que o ajudou e que teve todo... Não necessariamente ele é melhor artisticamente do que o brasileiro. Uma coisa faz a diferença. As pessoas lá fora, de uma maneira geral, desses países que eu citei anteriormente, são pessoas que têm uma possibilidade de ter uma cultura muito mais abrangente do que o brasileiro. São pessoas que falam vários idiomas, são pessoas que desde criança frequentam museus, são pessoas que desde criança estão em concertos de música erudita ou de música contemporânea, pessoas que têm oportunidade de estar transitando nos grandes centros de teatro, de ópera. Então, assim, não querendo ser redundante, mas ouvindo música clássica, indo a bons museus, porque isso sim faz uma grande diferença no conteúdo do artista. Esses bailarinos brasileiros, a grande maioria que está lá fora, eu tenho a chance de conhecer no mínimo a metade dos bailarinos brasileiros que estão lá fora, todos tiveram que estudar muito, depois mudaram lá para fora. Aprender língua e fazer tudo isso que eu te falei. Para chegar onde eles chegaram. E nós temos bailarinos brasileiros, primeiro bailarino em Stuttgart, em Hamburgo, na Holanda, e são bailarinos lindos, bem feitos. No Royal, tem bailarino até no Balé Real da Dinamarca, igual eu acabei de falar. Mas são todos bailarinos brasileiros que têm essa paixão, esse querer do latino, esse jeito nosso, que a gente é essa mistura do português, do negro, do índio, e enfim, a gente é esse caldeirão, e nisso sai uma coisa diferenciada. Sai sim. O bailarino brasileiro tem isso a favor. Mas tem o lado desse gap, esse abismo cultural. Então, assim, eu falo muito com meus alunos, vai estudar uma língua, aprenda, vá ao cinema, assista aos filmes, seja uma pessoa culta, coloca conteúdo nessa sua cabeça. Não viva de oba-oba, não viva de
de lacração. Não existe essa coisa de ficar lacrando, Instagram. Isso é um problema. Hein? Nós temos que falar sobre isso, porque isso daí é muito ruim para o bailarino e o brasileiro não tem tempo a perder. Até se você nascesse em Nova York e você frequentasse uma grande escola de balé, você tivesse mestres maravilhosos, você pode até perder seu tempo com essa coisa. Mas a gente não, nós temos que ir atrás disso que nós não tivemos, dessa educação acadêmica. Lá na frente, você escolhe o que você quer ser. Você pode ser bailarino clássico, contemporâneo, você pode ir para Broadway, você pode fazer hip hop, você pode fazer o que você quiser. Existe uma abrangência. Você vai ser sapateador, vai fazer dança de salão, mas você precisa ser uma pessoa culta. A pessoa sem conteúdo dura muito pouco no mercado. Então é isso que eu insisto para as pessoas que me ouvem sempre, e eu falo isso diariamente na minha aula. Tem que estar sabendo que música é dos grandes balés, dos contemporâneos, quais são os grandes compositores, quem são os grandes artistas plásticos que estão, sabe, expostos pelas galerias de arte contemporânea do mundo todo, assim como tem que saber dos grandes mestres do passado que estão expostos nos grandes museus das grandes cidades, enfim. Eu acho que o artista ele tem que ter conhecimento da arte, porque quanto menos o artista sabe, mais cheio de si ele é. Porque eu vejo muito isso aqui no Brasil, em alguns lugares lá fora que eu já fui também. Já viajei muito pela América do Sul. E quanto menos a pessoa sabe, mais deslumbrada ela é com ela mesma. E esse deslumbramento não leva a nada. Quem tem que deslumbrar é o público, não é o artista. A gente é uma humilde ferramenta entre esse ofício e o olhar de quem vai pagar para nos assistir. Ele sim precisa de se emocionar, de ficar deslumbrado. A gente não, a gente está fazendo o nosso ofício, é o nosso trabalho. Obviamente a gente tem uma satisfação ao final. Mas é um caminho das pedras, é um caminho dolorido. Você sente muita dor física na sua formação como bailarino. Você sente muita insegurança. Como é que vai ser o futuro? Vou ter uma família? Vou criar filhos com o meu salário? Como é que vai ser isso? Então, assim, a gente tem tudo isso a resolver paralelo a construir uma técnica sólida que eu possa dar nas mãos de um coreógrafo, de um criador. Com certeza. Respondi. Respondeu muito bem. Eu tenho só uma preocupação um pouco, porque assim, eu concordo com o que você está falando. Eu também prego isso tanto na minha companhia quanto para meus alunos, que precisa assistir filme, precisa visitar museu, assistir muito mais teatro. Você sabe que por muito tempo eu ouvi dizer que nós não tínhamos oportunidade. Estou falando em relação ao mercado baiano agora, né? A gente não tinha oportunidade, grandes peças não vinham para cá, ou eu cheguei a acompanhar isso. E depois, no momento, eu senti que isso mudou um pouco em relação ao mercado. Muita coisa passou a vir para cá, para o Nordeste. A gente teve, a gente teve a porta do Balé do Teatro Castro Alves, que trouxe grandes coreógrafos como você também. Então, a gente teve uma linguagem. Existiram muitos grandes projetos de dança aqui. Na minha época, tinha um ateliê de coreógrafos brasileiros que Eliana Pedroso dirigia e trazia muita gente interessante. Mas ainda existe só uma barreira, que eu vou fazer quase um prólogo para te fazer uma pergunta, em relação a oportunidades. Aqui, a gente realmente existe as oportunidades, mas existe pouca oportunidade. Isso causa uma coisa meio que cultural, que é um desestímulo geral entre os artistas. Eu vejo que, pelo menos a geração que está vindo depois da minha, dessa questão de pesquisa. E eu tenho essa curiosidade de saber. Eu trouxe, hoje tem você, que tem essa experiência mais clássica, apesar de ser contemporânea. Amanhã eu vou conversar com Cecília Cash, que é bailarina, né, de tantos anos. Então, eu tenho essa curiosidade, eu tenho essa vontade de ir atrás, né? Hoje a gente tem essas ferramentas que possibilitam. Mas você já teve alguma oportunidade aqui, além de trabalhar com BTCA, de trabalhar com bailarinos baianos, que também não tenha tantas oportunidades assim? Eu lembro que você teve aquela temporada aqui no subúrbio, né? De uma montagem sua. Plataforma. Plataforma, exatamente. O que é que você acha, assim, além dessa questão da falta de oportunidade, que é uma realidade talvez não só baiana, mas brasileira, como é mundial, né? Mundial. Como é trabalhar com esses corpos também? Você trabalha com aquela linha altamente preparada, técnica, que realmente come o balé diariamente,
E essa galera que às vezes só tem a oportunidade de fazer 2 aulas na semana, mas tem talento, tem disponibilidade, tem vontade, mas talvez não tenha tanta oportunidade. Sim, mas qual a sua pergunta? Como foi para você trabalhar com esses corpos, ou se você já teve a oportunidade de trabalhar outras vezes com corpos, com vamos dizer assim, essa vertente artística, que você trabalha com esses corpos bem preparados e essa galera que não tenha tantas oportunidades, entendeu? Em relação a se Sim, preparar, você entende? entendo, sim. Olha, a gente como coreógrafo, como criador, a gente tem que se adaptar a cada realidade, né? Se você, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar em companhias de gente muito preparada para o balé clássico. Eu criei uma linha de trabalho específica para aqueles corpos, né? Para aquele elenco. Quando eu trabalhei, por exemplo, aí, eu criava especificamente para os bailarinos do Teatro Castro Alves, né? Eu já trabalhei, por exemplo, no teatro do Corpo de Dança do Amazonas, por exemplo. Eles têm um outro tipo de formação, mas eles têm uma maneira, como aí também tinha, uma maneira que me interessava muito, sabe, uma coisa própria do povo baiano, do povo amazonense, do povo do Rio Grande do Norte, do povo de Curitiba. Obviamente, cada um tem uma fonte onde ele bebeu, né? Então, assim, o artista, o criador, ele tem que se adaptar a isso. Então, por exemplo, é, você, eu acho assim, que se cada bailarino puder fazer aulas, seja aula de balé clássico, seja aula de contemporâneo, boa aula de contemporâneo, por favor, que tenha técnica, aula de moderno, um pouco de Horton, um pouco de Martha Graham, um pouco de Mercy Cunningham, sabe, um pouco de Limon. Tem técnica sólida. O que eu acho que às vezes acontece é que é um corpo perdido no espaço, desorganizado. O corpo do bailarino precisa ser organizado de alguma forma, a não ser que ele seja um performer independente, entendeu? Ele faz um trabalho que é uma pesquisa, que já é outro papo. Mas se você vai contratar um coreógrafo profissional, vai botar um grupo para trabalhar, e eles vão ter que falar a linguagem daquele coreógrafo, esse grupo precisa ser minimamente preparado. Seja na aula de balé clássico, seja numa dessas técnicas modernas, como eu te falei, entendeu? Porque também você não pode pegar um grupo de pessoas, cada uma falando de uma maneira, como você entrar numa sala e as pessoas estão falando cada um idioma. A dança é igual uma língua estrangeira. Você, inclusive, você demora o mesmo tempo, que são 6 a 7 anos, para você conseguir segurar o seu corpo dentro de uma técnica, ao mesmo tempo que você demora para segurar dentro de uma língua estrangeira. Até o português. A criança só vai falar português depois de 6, 7 anos, que ela consegue realmente montar frases, se expressar, falar o que ela está sentindo. É a hora que você começa a educá-la para a escrita, né? É a mesma coisa com a dança. A dança exige muito estudo. Eu sou defensor dessa parte acadêmica, o que eu digo acadêmica é assim, que a pessoa se esforce o máximo. Eu entendo, todos nós nos sacrificamos. Todos os que antecederam a chegada da sua geração, a gente se sacrificou muito. A minha geração, assim, pegava ônibus e ia para Rio, para São Paulo, para fazer aula com os grandes mestres de lá. Fui quantas vezes para Rio de Janeiro fazer aula com Tatiana Lescova, com Aldo Lotufo. Fui para São Paulo fazer aula com Ismael Guizer. Enfim, todos nós, estou citando os meus mestres, e cada um vai ter o seu, obviamente. Eu fui atrás, fazer aula com a Jane Blaud, sabe? Eles não vinham a Minas naquela época, como não vieram. Mas eu tinha essa sede de aprender, é sacrificante, noites sem dormir dentro do ônibus, chega na cidade, você nem tem onde dormir, você dá um jeito, sempre você dá um jeito, né? Mas, assim, isso tudo faz parte da formação. E isso tudo você vai trazer lá como vivência. Todo esse sacrifício, você tem que saber fazer isso aí, fazer do limão a limonada, entendeu? Você tem que saber fazer do grão de areia uma pérola. Isso daí eu não sei se eu estou te respondendo o que você quer ouvir, mas isso que é assim que eu encaro, entendeu? Eu acho assim que as pessoas que pretendem dirigir minimamente um encontro de corpos que dancem, ela precisa de dar uma meta, traçar uma meta, organizar esses corpos de alguma forma. Vai fazer dança afro, vai fazer, sabe, sei lá, uma técnica, mas eles precisam de falar uma mesma língua. E quando chamarem uma pessoa de fora, seja quem for, essa pessoa vai chegar e vai ver um grupo com um mínimo, assim, falando uma língua entre eles, uma língua interessante. Até a Pina Bausch, que fez trabalhos assim completamente
fora da caixinha, eles faziam aula de balé clássico e faziam aula de Limón, que ela se formou em Limón, em Nova York. Ela respeitava muito o balé, a Pina. E os bailarinos da Pina faziam aula todos os dias e as pessoas falavam, vocês fazem aula para se aquecer. Não, os bailarinos da Pina, aqueles, você sabe o que eu estou falando. Não, a gente faz aula para aprender a dançar. Isso eu vi lá. Então, assim, é essa coisa que é esse eterno recomeço. Entendeu? O bailarino, o artista bailarino, ele está sempre recomeçando. Todo dia de manhã fazer aquele, sabe, aquecimento, tem que se aquecer, tem que trabalhar, tem que fazer força, tem que malhar, tem que estar com o corpo em forma, tem que estar tonificado, porque senão vai se machucar, sabe? Por que o bailarino machuca? Porque não está preparado. Se chega um coreógrafo e fala, não, vamos experimentar uma sequência de qualquer tendência de dança que eu estou falando. Se você fazer uma sequência de hip hop, se você não tem um preparo mínimo, você vai quebrar o pé. Não é verdade? Você vai fazer alguma coisa no balé folclórico da Bahia, que você não tem um preparo de coluna, você vai se machucar. Você vai fazer um balé sabe, na companhia do corpo, por exemplo. Você vai se machucar se você não tem preparo no seu corpo. Você tem que, de alguma maneira, vai fazer, sabe? Hoje em dia tem muitas técnicas alternativas, né? Você pode fazer sei lá, um pilates, um gyrotonic, você pode fazer, sabe? Tem outras e outras técnicas alternativas que são complementares ao trabalho do bailarino, do artista bailarino. Então, assim, eu acho que... E a gente, como intérprete, quanto mais línguas você falar com o seu corpo, maior vai ser a possibilidade de você se expressar com o seu corpo. É aí que eu perguntei isso porque você falou que você acha que deveria ter mais companhias que exercessem a função do balé clássico, né? Que tivesse também. Eu concordo em relação à pluralidade, né? Porque hoje se fala muito disso e o contemporâneo é o que a gente faz hoje. Então é o que está em voga. Que a maioria das companhias se denominam dessa forma, né? Voltando a Alex Neural, o papo que eu bati com ele disse que ele viveu aquela fase do eixo Rio-São Paulo que as companhias, até companhias de jazz que faziam muito sucesso, o próprio Raça da Roseli, o Vacilo Dançou da Carlota, começaram a se tornar companhias contemporâneas, né? Por conta da demanda do mercado. E o que eu fiz faculdade de dança na UFBA e o que se dizia muito na época que eu entrei na faculdade é que o balé clássico não representava a sociedade atual que a gente vive hoje, né? Então, algumas pessoas defendiam essa bandeira. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que não é pela representatividade somente. Realmente, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas, mas em relação à informação, aquela obra está ali, né? Quantos anos se remonta um balé clássico, um repertório daquele, e tem uma história, né? Tem um peso cultural. Por isso que eu te perguntei isso, porque hoje em dia eu vejo que eu recebo muito bailarino que não tem experiência em balé clássico, que não tem essa base. Alguma outra experiência? Tem. Aí vem do afro, vem das danças folclóricas. E aí quando começa o jazz comigo, porque a minha aula de jazz, a minha estrutura de jazz tem muito de técnica de balé clássico, porque eu faço exercício na barra, eu uso a nomenclatura do balé clássico, porque eu também vim do balé clássico, né? Então, o meu jazz fala muito com balé. Então, eles sentem uma dificuldade, mas você vê que aquele corpo se prepara. E o que eu mais gosto dentro da minha companhia, o que eu acho muito legal, não é o despreparo, mas a diversidade de corpo, né? Porque eu sou um bailarino que eu fiz muita audição na vida, e eu sempre ficava por último, e eu sempre me diziam, porque o seu tamanho, porque você é muito pequeno, as meninas nas pontas vão ficar maior. Eu tenho 1,63. É baixinho. Eu também sou baixinho, mas eu tenho 1,68. Mas na minha época, eu já era baixo. Mas assim, eu não tenho biotipo para bailarino clássico. Meu corpo é a anti-dança clássica, meu corpo. Mas assim, eu tinha uma vontade. É o que eu sempre falo, isso, essa vontade. Depois eu não quero te interromper. Eu só te perguntei da altura, porque eu também sou baixinho. Não, é isso mesmo. Mas eu concluí essa. O baixinho tem que ser os melhores, viu? O baixinho tem que ser danado. A gente tem que ser bom de cabeça, porque você tá na frente. Né? É por aí, você deve ter sentido isso, né?
Muito. Em relação à memória, eu sempre acho que foi a primeira percepção minha como bailarino. Eu tenho que pegar a sequência, eu tenho que É, saber o que eu estou fazendo. Então eu sempre, até porque eu sempre gostei muito de fazer curso, né? Como você falou, a gente aqui do Nordeste é muito difícil a gente chegar para fazer um curso em São Paulo, fazer um curso no Rio, e eu sempre consegui juntando dinheiro e indo, né? Como você falou, né? Pegando ônibus, indo. E aí, quando eu fazia aula, eu sempre me preocupei, não, eu tenho que fazer o melhor. O meu amigo falando que é baixinho, mas dá 4 piruetas. Eu sempre ficava na frente para absorver o máximo daquela informação para poder trazer para meus alunos, né? Porque infelizmente aqui a realidade daqui de Salvador é essa. Quando você começa a querer viver de dança, sempre vai ter que dar aula, porque é um mercado que está mais aberto, vamos dizer assim, né? E não tem onde dançar. Mas eu presenciei muita coisa boa de dança aqui, né? Tipo, na minha época ainda o Vila Dança ainda era um grupo, né? Além do Balé do Teatro Castro Alves, apesar de que nessa época do balé não existiam audições, eu acompanhei o mesmo elenco por muito tempo. Mas enfim, essa só foi umas reflexões porque eu achei incrível o nosso papo em relação a isso, a trazer qual é esse preparo, né? Como você falou, independente de ter a técnica clássica ou não, você tem que ter, concordo com você que tem que existir uma estrutura no corpo, né? Se você tem essa estrutura, esse preparo no corpo, a arte você marcial é pode assim também. fazer, você pode fazer um balé tremendamente bacana, por exemplo, com um time de futebol. Sim, Você vai usar sabe, o vocabulário deles, você pode fazer uma coisa bem interessante com, sabe, são atletas. Então, assim, o que precisa de ter preparo físico, entendeu? A nossa atividade não é atividade para gente preguiçosa. É atividade de gente que gosta de trabalhar, que gosta de estar em forma, que tem que, sabe, tem que malhar, tem que trabalhar, fortalecer pernas, tem que carregar, tem que se jogar no chão, entendeu? Tem que pular alto, tem que girar, Então, assim, você tem que ter preparo para isso. Você não pode pegar uma pessoa que não tem, sabe, um preparo técnico e falar para ela, faça 4 piruetas para eu ver. A pessoa vai fazer 2, vai cair, vai bater a cabeça na mesa, vai cair pela janela, entendeu? Esse eixo, a pessoa tem que ter essa noção do corpo dela. Aí que existe a técnica, mas aí que eu falo, a gente não pode desenhar as técnicas que os grandes mestres que passaram já pela Terra deixaram para nós, entendeu? Esses que eu falei, todos esses contemporâneos que eu falei, se alguém está chegando agora, eu falei de Horton, eu falei de Martha Graham, eu falei de Mercy Cunningham, falei de José Limon e outros. Existem outros. Eu falo sempre esses, porque são, sabe, e dentro do jazz, por exemplo, existem diversas escolas. Uma coisa que você falou, por exemplo, da história do Vacilô Dançou e da Roseli Rodrigues do Raça viraram companhias contemporâneas, respeitáveis na época deles, porque eles tinham exatamente o que eles tinham. Eles tinham uma sólida formação em jazz. Tanto a Carlota quanto a Roseli, elas eram 2 batalhadoras. Elas viajavam, elas estudavam, elas foram grandes mentoras. Foram 2 desbravadoras. Então, assim, por isso que aquilo deu nisso. Entendeu? Eles têm substância aí, tem conhecimento, não pode ser uma coisa... Eu sou umas 4 vezes mais velho que você, eu vi muita coisa nascer no Brasil e acabar. Vi muita coisa acabar. Eu tenho só de dança, eu tenho 46 anos de dança. Então, ou seja, eu vi muita coisa. E eu sempre fui muito interessado. Eu sempre estive envolvido em diversas correntes, estive no nascimento de diversos grupos, e vi muita coisa, mas vi muita coisa acabar por falta de discurso. Sabe, até às vezes fazia um espetáculo, nasceu um grupo. No segundo espetáculo já não era aquilo tão interessante, o público já não vinha, já não tinha terceiro espetáculo, porque os bailarinos já estavam buscando uma coisa melhor, e acabou. E o dinheiro acabava, e a produção acabava. Isso é uma coisa muito comum no nosso meio. Isso é muito comum no meio do teatro, o teatro principalmente. Isso é assim, aliás, quando eu comecei com o teatro, quando eu saí do teatro e fui pro balé, eu achei que o balé era uma coisa mais organizada nesse sentido. O teatro é uma coisa que vive um pouco na minha época, pelo menos, eu falo da década de 70, é uma coisa que vive assim dentro de um meio para criar um pouco anárquico. Eles precisam disso, eles precisam bastante disso. E vive muito pela madrugada, e tem essa coisa das musas que vêm, sabe Deus que horas, e ensaiam não sei quantos meses. E o balé não, o balé era uma coisa mais cartesiana. E o que eu gostei na dança, a ferramenta que apresentou para mim foi o balé clássico.
Na época que eu comecei a estudar, era o balé clássico. E eu, como isso me mostrou que eu deveria ter essa disciplina, esse rigor, e sabe, esse foco, para se eu quisesse fazer alguma coisa com esse corpinho que Deus tinha me dado. Entendeu? Mas eu tenho, graças a Deus, muita coisa na cabeça. Assim, eu tinha essa vontade, esse desejo, e fui me informando. O que eu sempre falo com os jovens estudantes de dança, de uma maneira geral. Quando eu falo aqui, eu não falo só para quem faz balé, não. Eu adoro balé, eu assisto balé no mundo inteiro onde eu vou. A primeira coisa que eu faço é procuro um teatro e vou ver um espetáculo. Isso é o que eu sempre faço. Mas eu procuro também dança contemporânea. Eu já vi coisas assim que você não imagina, esses olhos aqui já viram, de dança contemporânea. De top dos tops. Também. Então, assim, eu acho todas as tribos muito respeitáveis. Eu já vi, por exemplo, um grupo, há pouco tempo atrás, eu vi fora do Brasil um grupo de gente afro. E essa gente que vinha da África, com um treinamento de afro, eles fizeram um espetáculo que era a Sagração da Primavera de Stravinsky. Um dos espetáculos mais incríveis que eu já vi. Uma das mais lindas sagrações, que eu conheço dezenas de sagrações, de versões, né? Ainda faço assim para dar Pina Bausch. A Pina Bausch fechou essa história de sagração. Mas esses africanos, quando fizeram essa sagração, foi um negócio muito interessante. Ou seja, são diversas... É uma coisa muito plural. Mas tinha algo, entendeu? Eles diziam algo que era importante. E eles tinham algo a dizer, que é mais importante ainda. Que legal. Eu saio sempre... A gente tem mais uns 14 minutinhos, que o papo Dá pra fazer uma parece aula. Não é? Parece que foram 10 minutos que passaram, porque tá tão legal esse papo, essa troca, que, enfim, vi que o tempo passou assim, voando. Mas você estava falando muito de produção de dança, né? De você assiste muita coisa. O que você acha que existe? Claro, óbvio que existe diferenças culturais óbvias entre Brasil e outros países. Mas existe alguma diferença fora em relação à produção que você consegue enxergar de mais gritante, vamos dizer assim, mais latente? Eu vou ter que dizer assim, vamos falar assim, o balé clássico. Uma das razões que o balé clássico no Brasil ele não é tão difundido pelas companhias mais oficiais é que o balé clássico é caro. Você fazer uma produção de balé clássico, você tem que ter, primeiro, um remontador gabaritado, você tem que ter bailarinos bem treinados, bem pagos, bem nutridos, bem educados dentro da técnica. Então, assim, já o balé clássico, nós estamos, infelizmente, muitos anos distantes das produções de uma ópera de Paris, do Mariinsky, de um Bolshoi, sabe, do balé de Berlim, das companhias americanas, tais como o American Ballet Theatre e New York City Ballet, e balé da Pensilvânia e de San Francisco Ballet. Sabe, eles têm lá eles não têm vergonha de balé clássico. A gente tem um problema no Brasil, essa coisa de negar, mas isso é muito bobo do brasileiro. Como você falou que você tinha esse problema, que você ouvia, não sei aonde, quando você estudou. É maravilhoso. A cultura clássica ela é a base do resto da cultura toda. Entendeu? Se você tem essa cultura clássica, você pode até lá na frente negar. Mas uma coisa é você negar sabendo que você tem uma bagagem. Outra coisa é você começar a desconstruir do nada. Quando você vai desconstruir o que você não construiu, que prédio é esse que você está desconstruindo? Não é? Então, assim, lá fora eu vejo produções, fora as produções de balé clássico, eu vejo produções de dança contemporânea muito arrojadas. Muito. Nós, no Brasil, temos que fazer uma coisa mais criativa com o que já tem, com a cortina, com o linóleo, com o figurino, com o gestual. Nós somos bons nisso, né? Somos muito bons nessa coisa do gestual. Mas você tem produções lá fora que são impossíveis de vir ao Brasil até, porque não tem nem como chegar aqui. Eu vi recentemente uma produção na Ópera de Paris, de um super coreógrafo sueco chamado Alexander Ekman. Ele fez um balé chamado Play, que ele fez uma loucura no Palais Garnier, que é a sede principal da Ópera de Paris. A Ópera de Paris tem 2 teatros, o Palais Garnier e o Opéra Bastille. O Palais Garnier é o mais tradicional, suntuoso. Ele virou aquilo completamente de cabeça para baixo. Ele fez uma produção de dança contemporânea que foi uma das coisas mais arrebatadoras que eu vi na minha vida. E, assim, ou seja, mas eu acho difícil fazer no Brasil. Só para você ter ideia, era um balé que tinha 600 mil bolinhas. Vamos fazer as contas, né? Sabe? Então tem uma orquestra ao vivo, tem uma música composta especialmente, tem bailarinos super bem treinados, tem um cenário deslumbrante, sabe? Ele faz do fosso da orquestra uma piscina de bolinhas, igual de shopping.
era sobre o brinquedo, né? O play. E, enfim, eu acho que é impossível ver um espetáculo. Assim como é impossível ver no Brasil um espetáculo que o Killian fez no final da década de 90, que chamava One of a Kind. Esse balé, One of a Kind, ganhou o Prix Benoit, que é um prix muito importante, como o melhor balé do século XX. Esse One of a Kind tinha um cenário todo computadorizado. Algumas companhias na Europa depois montaram, mas não sei de nenhuma outra companhia aqui na América, nem do Sul, nem Central, nem do Norte, que tenham montado esse The One of a Kind, do Iri Killian, que eu tive o prazer de ver lá na cidade deles, em Den Haag. E impossível vir para cá. Tudo computadorizado, grande. A gente já teve companhias brasileiras que investem, a gente tem companhias brasileiras que investem com muita criatividade em produções. Se a palavra é produção, acabamento, a gente tem bons iluminadores, a gente tem cenógrafos muito bons, mas para poucos. A grande maioria, 99% das pessoas que trabalham com dança, trabalham com muito pouco dinheiro. Há pouco dinheiro para fazer produção. Então a gente ainda vive na coisa da criatividade, da pesquisa, que eu te falei, a gente é bom nisso. Mas só isso não basta. Já foi o tempo. Eu sou do tempo que você tinha que ter uma bela ideia e desenvolver aquela ideia coreograficamente. Então já era muito interessante, o público gostava. Mas hoje em dia, sabe, a gente está numa época de globalização, você liga o seu YouTube, você tem a Ópera de Paris dentro da sua casa. Então, assim, as pessoas sabem o que é uma produção clássica. Você abre, sabe, o Royal Ballet, tá lá a Marianela dançando, sabe, com os mais belos bailarinos e outros bailarinos ao redor, aquela produção que tudo flui, que tudo acontece, com uma grande orquestra, com um maestro virtuoso, sabe? Então, isso tudo conta muito, tudo é muito caro. Você ter isso no Brasil, nos últimos anos, impossível, infelizmente. Uma pena que a gente tenha negado isso, porque eu vi ontem uma coisa que estreou no Mariinsky, que foi um coro de centenas de crianças. Atenção a quem está nos ouvindo ou vendo, põe no YouTube, Mariinsky, estreou ontem. Eu nem vou falar o que é, porque está escrito em russo, mas você bota Mariinsky e vai ver o que estreou ontem. São centenas de crianças cantando músicas russas e eles não têm vergonha disso. É uma coisa assim, é uma coisa de educação. Aí você vê aquelas crianças numa alegria de estar se expressando no palco do Mariinsky 2, porque eles têm 2 teatros. Eles têm o Mariinsky, que é um teatro do tempo dos czares, e o Mariinsky 2, que foi feito há poucos anos, há 5 anos, que é um teatro todo de tecnologia de ponta. E essas crianças estão ali, o público prestigiando, e um grande maestro, o Gergiev, regendo, que é o grande maestro russo de todos os tempos. Então, assim, isso faz falta no nosso país. Sabe, esse querer romper através da arte, esse estímulo também. Eu nem entro em assunto de políticas públicas para a dança, para a arte, para o canto, para a música. Eu acho assim que a gente, como cidadão, tem que dar um jeito de mudar também a nossa postura. Entendeu? É só mudando a gente como cidadão é que o país vai mudar, porque senão não vai acontecer, não vai rolar. Exatamente. Eu acho que atitudes como essa, que a gente está aqui conversando sobre arte, que é o grão de areia, se cada um fizer a sua parte, vai levantar alguma coisa. Porque é óbvio, não é? É óbvio que a gente não tem incentivo não tem política pública para dança, a gente não tem política pública para arte, né? Os que estão em voga hoje em dia, os que estão aí, é porque fizeram uma pesquisa, como falou, tiveram uma preocupação maior e tiveram um estudo específico para aquilo. Então, eu acho que hoje o mercado cresceu, nós temos muita gente boa, né? Muitas boas ideias, vamos dizer assim, e a gente precisa de incentivo, né? Mas se a gente ficar sentado, o que eu falei a semana passada inteira, se a gente ficar sentado esperando que esse incentivo venha, não vai acontecer. Eu tenho uma companhia há 10 anos, né? A gente começou em festival competitivo local. A gente nunca viajou para fora, mas a gente já dançou em outras cidades daqui da Bahia. Mas o que é que eu quero mais? Então, nesse momento de isolamento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo pessoas como você, que é um ícone para mim, não só, acho que para o Brasil inteiro, mas para mim porque eu assisti sua obra, né? Já assisti algumas obras. Então, essa é a minha iniciativa. Então, fica aí a sementinha plantada para quem estiver assistindo, para quem
plante a sua também. Nesse momento de isolamento é importante a gente continuar fazendo nossas atividades, fazendo aula, mas é importante também a gente tentar pensar um pouco o que é que a gente pode fazer para mudar nosso cenário, né? E olha, eu vou te dizer, nosso tempo está acabando, eu sei que você deve ter alguma coisa a deixar, só te falar assim. E você está num estado de gente muito dançante. Isso que foi as coisas que eu mais gostava na Bahia. Houve uma época que eu ia muito e eu sempre olhava assim para algum lado, tinha alguém dançando. Sempre tem alguém no Campo Grande fazendo um movimento. Sempre tem, né? Uma coisa. Eu falava, gente, que coisa interessante a Bahia. E isso me inspirava muito. Quantas vezes eu ficava no hotel, ali do Hotel da Bahia, e eu indo pelo Campo Grande, eu via alguém se mexendo, eu falava, vou usar isso. A inspiração vem disso tudo. Então, assim, a Bahia tem essa coisa poética, sabe, rítmica, forte, pulsante, dançante. Agora, é canalizar isso para uma coisa, sabe, estruturada, eu acho que, sabe, organizada. Nós vivemos nesse momento mundial bastante confuso, mas, assim, quem sabe a gente vai sair disso aí já refletindo sobre essa reorganização. Quem sabe? Essa é a nossa intenção mesmo. Então, assim, antes da gente terminar, 4 minutinhos a gente tem, eu quero saber, assim, você como coreógrafo, com essa experiência, bagagem que você tem, e a gente como grupo independente, Salvador, Cidade Baixa, como a gente poderia fortalecer as nossas conexões como artistas? O mais importante, você está fazendo. Você está abrindo espaço, você está convidando pessoas que você conhece, outras que você não conhece. É bom que as pessoas saibam que nós não nos conhecemos. É a primeira vez que nós estamos nos vendo por aqui. A gente já conversou por WhatsApp, assim, rapidamente, né? Então, assim, isso que você está fazendo é muito importante, que você abra, porque esse diálogo com outros artistas, isso daí é uma coisa preciosa, entendeu? Você está dando voz a outras pessoas, porque o caminho de você perder é ficar todo mundo andando em círculo. Esse andar em círculo, olhando para o próprio umbigo, isso é o caminho do fim, entendeu? Então, assim, que você abra suas conexões todas, convide mais pessoas, exponha essas pessoas para o seu grupo, para a sua comunidade, para a cidade de Salvador, para o estado da Bahia, para o Brasil. Tenho certeza que disso aí vai acontecer uma coisa bacana. Isso não tem outro caminho. Se você estiver aberto a ouvir, a estudar aquelas ideias, aprofundar. Sabe, muito do que eu falei aqui hoje pode não ter, sabe, não é isso que você pensa, você muito respeitosamente me escutou, mas quem sabe uma ou outra palavra vai te semear alguma, sabe, alguma ideia de fazer alguma ação, e essa ação vai levar a intenção é essa dessas lives, que a gente não fique parado. Nós não falamos hora nenhuma assim, pois é, eu tô aqui na minha casa preso, eu sou grupo de risco. Mas hora nenhuma nós não estamos chorando sobre o leite derramado. Nós estamos com esperança no futuro. Até que o futuro seja esse, que nós estamos aqui agora, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, mas que isso seja rico, isso seja, sabe, uma mídia de troca, uma mídia, sabe, de crescimento. Eu acho que é isso aí que nós estamos buscando, não é? Isso, com certeza. Não, tenha certeza que isso não vai ficar aqui. A gente não vai ficar só aqui. A gente vai, com certeza, traçar e fortalecer esses laços. Tenha certeza absoluta. E para a gente terminar... Para você. Desejo muito sucesso Muito para você e para o obrigado. meu grupo. Muito obrigado mesmo, até pela generosidade de compartilhar um pouco com a gente. Foi incrível, tá todo mundo aqui elogiando. Realmente eu gostei muito, foi incrível. E para terminar, que a gente só tem poucos minutos, eu queria saber qual artista da dança, ou enfim, que você indicaria para fazer essa troca com você. Ou como eu estou fazendo com você. Olha, eu acho que você está num caminho excelente. Eu vi as pessoas que você está convidando. Eu assim, precisaria conversar mais, a gente conversar um pouco, para saber exatamente do que é o seu grupo, quais são as suas reais necessidades. Mas eu acho que você está num caminho ótimo. Eu não tenho ninguém para te falar assim, sabe? Vai conversar então com o Alexander Ekman. Então vai conversar, sabe, com o Justin Peck, com o Alexei Ratmansky. Vai conversar então com esses, porque você conhece essas pessoas que eu falei, né? Esses coreógrafos. Então, assim, são jovens como você, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e eu acho que você vai abrindo, sabe, para mais jovens, para mais velhos, como eu, para pessoas que são, sabe, mais conservadoras, outras mais abertas, outras mais... Eu acho que isso tudo vai ser importante na formação sua e do seu elenco. Massa.
Então, assim, ó, 20 segundos a gente tem. Muito obrigado, muito Obrigado a obrigado, muito. Foi muito especial para mim, eu acho que foi muito especial para todo mundo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a Lila, todos. uma galera, né, uma galera muito legal que assistiu. Então é isso. Valeu. Boa noite para todos. Saúde para todos. E até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Tchau para todos. Beijo. 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 Tchau para